Olá, nesse mês de março faz 2 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou o início da pandemia de Covid-19. O anúncio veio quase 3 meses depois dos primeiros casos registrados na China. Rapidamente, o vírus se alastrou pelo mundo e lotou hospitais. Trouxe medo e isolamento, cidades inteiras foram fechadas e o mundo quase parou. No Ceará, a confirmação dos primeiros casos aconteceu em 15 de março de 2020. Eram pessoas que haviam viajado para o exterior e tiveram o diagnóstico em exame realizado de volta aqui ao Brasil. Para falar sobre os 2 anos de Covid-19, o Cena Pública recebe hoje a secretária de Saúde de Fortaleza, doutora Ana Estela Leite, e o secretário da Saúde do Ceará, doutor Marcos Gadelha, a quem eu começo agradecendo a presença. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Eu tenho que começar perguntando aqui para o doutor Marcos, vamos passar depois para a doutora Ana Estela, como é que está a situação do Ceará hoje, com relação à pandemia? Com relação à pandemia, a gente tem evoluído com a melhora dos indicadores. Isso eu falo da questão da positividade, né, que tem reduzido a positividade dos exames e isso se traduz em uma diminuição da transmissibilidade viral, né? O número de casos também tem diminuído e o número de óbitos. E a sobrecarga no sistema de saúde também, a gente tem a taxa de ocupação de leitos, tanto de UTI como de enfermaria, a gente está com a taxa de ocupação variando de 20% a 30%. Essa terceira onda, ela teve uma particularidade que a gente teve um volume de casos muito elevados em relação à primeira e à segunda onda. E isso aconteceu no curto espaço de tempo. Mas apesar desse quantitativo grande de casos, num curto espaço de tempo, não houve uma sobrecarga importante da rede hospitalar. E isso, obviamente, se deveu à questão dessa nova variante, das características da nova variante, mas também devido a uma cobertura vacinal que a gente já tinha, né, na ocorrência dessa terceira onda. Perfeito. Fortaleza deve seguir essa tendência que o secretário falou, né, secretário, também? Isso, a gente tem hoje um cenário que nós monitoramos desde o início da pandemia, né, um monitoramento assistencial da quantidade de casos e pessoas que são atendidas nas nossas unidades básicas de saúde, nossos postos de saúde, atendido nas nossas unidades de pronto atendimento, nas nossas UPAs com síndrome gripal. Acompanhamos também a quantidade de demanda de internação de pacientes que são trazidos para o sistema com essa necessidade de leitos, de se internarem por síndrome gripal, além dos casos, óbitos e positividade dos exames. Então, nós estamos vivendo hoje aqui, sobretudo em Fortaleza, uma quadra invernosa. Sim. Então, é sabido que essa quadra invernosa traz um aumento de circulação viral, né, e que não necessariamente vírus que seja a Covid-19. Então, nós temos hoje ainda um grande número de atendimento nas nossas unidades por síndrome gripal. Uma média nos nossos postos de saúde, nós temos 116 em Fortaleza, em torno de, que varia de 700 a 800 atendimentos por dia de síndrome gripal, mas com uma positividade baixíssima, aí 1,5% foi a última positividade COVID, né? Para o Covid divulgada, né? Então, eu tenho aí 700 atendimentos nos postos de saúde, mais aí uns 300 nas nossas 6 UPAs, né, geridas pelo município. Mas quando a gente busca, esses aqui são atendimentos por síndrome gripal, mas quando a gente vai olhar a positividade dos exames, de cada 100 exames realizados para tentar diagnosticar a Covid, apenas 1,5% está positivo. E vivemos o melhor cenário, né, de demanda, digamos, de leitos de internação por síndrome gripal. Nós temos aí mais de 15 dias sem nenhum paciente que tenha entrado na regulação de Fortaleza com síndrome gripal, né, requerendo leito de internação. Então, durante esses 2 anos, embora a gente tenha aí saído de uma terceira onda, com um número ainda alto de atendimento nas nossas unidades por síndrome gripal, mas esse número não se reflete em diagnóstico de Covid, a positividade é muito baixa, e nem demanda de internação. Então, realmente é um cenário para a Covid extremamente confortável, mas que nós não podemos baixar a guarda, sim, porque essa pandemia ela é permeada de incertezas. Né? Tanto que eu insisti aqui para os dois fazerem o programa sem máscara, por prudência, claro, estão corretíssimos. Os dois optaram por fazer o programa de máscara, mas está todo mundo aqui respeitando o distanciamento obrigatório e seguindo as regras
do que se pede aqui no estado. Secretário, no começo do ano, a gente teve casos aqui, muita gente falou que seria uma gripe junto com o Covid. Isso aconteceu mesmo? Existiu esse diagnóstico? Isso aconteceu, né? A Covid ela começou a terceira onda na segunda quinzena de dezembro e junto também com o aumento de influenza, e não só influenza, mas outros vírus respiratórios também estavam circulando aqui em Fortaleza. Então, nós tivemos foi a maior demanda de atendimento, como o secretário Marcos mesmo falou, né, das 3 ondas, né, uma demanda de porta, como a gente chama, muito grande, na entrada dos nossos postos, das nossas UPAs, né. Chegamos a ter nos postos de saúde mais de 3.000 atendimentos em um único dia de síndrome gripal, né, mas felizmente, né, não se refletiu em demanda de internação na mesma proporção com que nós tivemos na primeira e na segunda onda. O fato das internações terem nem acontecido com tanta frequência se dá por conta da vacinação? Está bem adiantada aqui, secretário? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. O fato de a gente estar com a cobertura vacinal bem avançada, isso certamente teve um impacto da gente não ter uma sobrecarga no sistema de saúde. Mas, como a Ana Estela relatou aí, a gente teve essa questão da uma nova onda de Covid-19 associado a outras síndromes gripais e particularmente o influenza, que costuma cursar com casos mais graves. Isso gerou até uma certa confusão, né? Porque na hora de se fazer essa avaliação, as pessoas ficavam na dúvida se era influenza, se era Covid. Porque os sintomas eram bem parecidos. Os sintomas muito parecidos, e isso causou uma confusão até para os profissionais de saúde. E aí, como a Ana Estela relatou, houve uma sobrecarga dessa porta de entrada, que é das UPAs e nas unidades básicas de saúde. Daí porque o Estado, inclusive, resolveu ajudar os municípios até financeiramente na atenção primária, exatamente sabendo que a sobrecarga nessa terceira onda aconteceu mais nessa questão da porta de entrada. E o curioso é que, por exemplo, quem procurou fazer teste de Covid em janeiro, por exemplo, não tinha em farmácia aqui em Fortaleza. Foi uma demanda, acredito, para vocês também, né? Isso. Deve ter sido uma procura altíssima. Muito alta, procurando muito alta. A gente abriu alguns centros de testagem em parceria com a iniciativa privada, né? Nós abrimos 25 novos centros de testagem no estado do Ceará todo, né? Isso foi uma parceria com o SESI, com o SES, com a Fiesp, que foi uma articulação intersetorial muito interessante e que, através dessa parceria, a gente conseguiu disponibilizar um quantitativo significativo de teste para a população cearense. Aqui nos postos de saúde de Fortaleza, a gente tem acesso a teste fácil, secretário? Todos os postos de saúde, os 116 postos, né, eles têm a testagem. Mas tem que passar pela triagem do médico? Ele tem que indicar? Sim, precisa sim passar pela triagem. Não adianta eu chegar lá e pedir para fazer um teste? Isso, precisa da avaliação do médico e da solicitação, né? Da mesma forma também nas UPAs, todos os pacientes que são internados, né, eles são feitos essa testagem. E os hospitais, toda a rede hoje de saúde, eu acho que do estado do Ceará, não é, Marcos? Né? A gente realmente houve uma oferta muito grande dessa testagem. Esse teste rápido, ele continua sendo realizado havendo a solicitação. Tem médico que não confia muito no resultado do teste rápido. Vocês dois são profissionais da saúde. Qual a sua avaliação, secretário? Esse teste que a gente tem aqui, ele tem uma sensibilidade excelente. E como é que é a orientação da conduta? A suspeita, o teste rápido, ele é feito, você tem o resultado em 15 minutos. E se ele for negativo, aí sim, a recomendação da coleta do outro exame, né, do que é para ser feito o RT-PCR, que é um exame... Então, existiria um falso negativo, que é o que dizem que não existe. Talvez uma sensibilidade menor do que o outro teste, né? Mas, assim, a grande vantajosidade dele é por ser rápido. Imediatamente você já tem o resultado, você já toma a conduta de orientação, do isolamento que aquele paciente precisa ter. Né? E sendo negativo, né, você faz a coleta do outro, né, e há uma economia também em escala nesse tempo, né, que você tem esse resultado. Né? Principalmente se tiver com sintomas, né? Exatamente. Aí é que é bom repetir mesmo. Você não faz o teste, você tem que avaliar o paciente Isso. como um todo, né? Então, o quadro clínico também. Existem pessoas que estão assintomáticas com teste positivo e existe pessoa que tem sintomas mais leves e outros sintomas mais graves. Então, a abordagem é a soma do quadro clínico do paciente como resultado do teste, né? Por que eu estou perguntando isso? Em 1º de janeiro eu fiz o teste privado numa farmácia. Viajei, no dia 3 eu testei positivo para Covid.
Então eu fiquei sem entender nada. Porque acredito eu que não se pega em tão pouco tempo. Eu estou enganado. Em um dia, em 24 horas, eu teria contraído. Mas existe uma janela, né? Você vê que no início a gente só recomendava essa testagem a partir do 3º dia, porque é quando você tem... Eu estava sintomático, eu fiz porque tinha que viajar. Isso, você tem uma maior chance da positividade a partir do 3º dia. Embora no primeiro dia os testes já possam dar positivo, né? Mas a partir do 3º a possibilidade de positivar é maior, né? Então pode ser que você estava ainda... né, com a carga viral baixa, a quantidade de vírus baixa, não detectou ainda no teste no primeiro dia, né? Porque no Réveillon, eu sei que muita gente tentou ali fazer festa e pós-Réveillon, eu acho que teve uma alta aqui de Covid no Ceará. É isso, secretário? Sempre depois desses eventos aí que acumulam, né, as pessoas, existe esse risco, né? Principalmente se as pessoas não usarem máscara, né? Não tiverem os cuidados sanitários adequados. E essa história aconteceu no mundo todo, não só no estado do Ceará. Então, na Índia, na Inglaterra, onde surgiram, inclusive, variantes novas aí, aconteceu exatamente por causa disso, baixa cobertura vacinal associada a essas aglomerações, né? Então, isso é o ambiente propício para poder surgimento de novas variantes, né? E de proliferação do vírus, né? E como é que a gente está de vacinação hoje aqui no estado? O estado do Ceará hoje, ele está ocupando, inclusive, o 3º lugar no Brasil, na vacinação, né? Hoje a gente estava em 4º lugar, agora estamos em 3º lugar. E o esquema primário, que é a primeira e segunda dose, nós estamos com uma cobertura aí de 83%, né? Primeira dose, 91%. E dose de reforço, 51%. Que seria a 3ª dose, Que seria a 3ª dose. Existe a previsão de uma 4ª dose, secretário? A 4ª dose já vem sendo utilizada para as pessoas com imunodeficiência, né? E agora também vai começar na população acima de 80 anos de idade. Mas ela vai ser um padrão para todos os públicos? Existe essa previsão, não? Não, isso é uma coisa que vai sendo discutida com o tempo com o Ministério da Saúde, né? Porque as evidências elas vão surgindo e a gente vai fazendo essa discussão. Isso inicia no nível tripartite, lá no Ministério da Saúde, e depois chega aqui a gente discute no âmbito bipartite. Existe uma dúvida com relação à durabilidade da imunização, por exemplo. Ela precisa ser anual? Aí é outra coisa particular. As pessoas com imunodeficiência, elas perdem essa imunidade mais rapidamente. Daí porque você tem que reforçar a dose mais precocemente, né? Nessa população que tem uma imunidade já comprometida. Perfeito. Secretária, e com relação à vacinação de criança e adolescente em Fortaleza, como é que está? Pronto, a gente tem uma cobertura, né, um município da população geral muito boa, né, e muito semelhante com o estado todo um pouquinho, 94% da população acima de 5 anos já tem uma dose, 84% tem as 2 doses. No relação à 3ª dose, nós estamos aí com 55%, mas o público infantil realmente é um grande desafio, né? A gente vem, essa vacina começou com uma escassez muito grande de imunobiológico, daí porque ela seguiu públicos prioritários, né? Do quem tinha maior risco de contrair doença para quem tinha o menor risco. Então, nós fomos decrescendo em faixas etárias, né? E passamos pelos adolescentes, temos aí uma cobertura em torno de 75% com uma dose. Isso das crianças? Da adolescente. Estou chegando nas crianças, né? Porque a gente falou dos adultos. Os adolescentes temos 75% em torno disso com uma dose. Com a primeira dose. Com a primeira dose, nos aproximando de 60% com as 2 doses, mas no público infantil é um desafio. E aqui a capital tem tido muito mais dificuldade do que os municípios do interior para avançar nessa vacinação dessas crianças, esse público de 5 a 11 anos. Nós estamos com apenas 50%. Do público estimado, a quantidade de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com uma dose, né? Isso nos dá 140 mil crianças que receberam a primeira dose e aí com 20 mil crianças que já receberam a segunda. Então, precisamos avançar muito. Temos estudado estratégias conjuntas, né, com o Ministério Público, com a educação, no sentido de sensibilizar os pais dessa importância. Porque, embora as crianças sejam um público
digamos, de menor risco quando contrai a doença, de ter formas graves, mas elas ficam extremamente vulneráveis se não forem vacinadas. Se você tem um vírus circulando e ele encontra uma pessoa com 3, com 4 doses, encontra uma com 2 ou com uma, logicamente a pessoa que tem o menor número de doses, ela vai estar mais susceptível a adquirir doença e também a transmitir. Então, acaba sendo um público, né, que você também precisa diminuir essa carga viral da doença para você ter a população completamente protegida. E por que, na sua opinião, ainda existe essa resistência dos pais? Ele começou no Brasil trazendo muitas dúvidas para as famílias, né? Então, o Ministério submeteu a consultas públicas, fez vários debates se deveria ou não vacinar as crianças e isso trouxe dúvidas aos pais e às famílias, né? Mas a gente sabe que a vacina para as crianças, ela já transformou a realidade brasileira, inclusive da mortalidade infantil. O Ceará sempre foi exemplo de vacinação. Né? A gente já nasce, a primeira preocupação dos nossos filhos é a vacina. E a gente tem 2 vacinas que a gente já recebe, a BCG, a hepatite B, logo ao nascimento. Né? Então, e há uma preocupação, sempre houve das famílias, né? Com relação a essa atualização do cartão, está sempre em dia. Mas existe um movimento naturalista fora do Brasil que tem crescido muito, né? Mas a gente precisa defender, eu acho que com toda a nossa força e energia, essa proteção das crianças com relação às vacinas, né? Não podemos deixar que doenças como poliomielite, que trazem sequelas gravíssimas, sarampo, que está aí retornando exatamente por conta desse movimento anti-vacina, né? Doenças que foram erradicadas, doenças que têm, o sarampo tem grande transmissibilidade, até mais mesmo em alguns casos do que a Covid-19, né? E que realmente tem uma repercussão muito grande sobre as crianças. Então, a gente precisa avançar não só com a vacina da Covid, mas com todas as vacinas, né, do calendário vacinal desse público infantil. Né? A Covid é mais uma que chega para agregar e ampliar a proteção das nossas crianças. Recado aí para os papais. O Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere todo o conteúdo. E a gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje os principais gestores de saúde pública do Estado, a secretária de Saúde de Fortaleza, a doutora Ana Estela Leite, e o secretário da Saúde do Ceará, doutor Marcos Gadelho. O objetivo desse programa é fazer um balanço das ações nestes 2 anos de pandemia da Covid-19. Secretário, o senhor está na pasta há muito tempo, eu estava recentemente antes de assumir a titularidade... Eu estou desde 2015. Desde 2015. Fui secretário adjunto e depois secretário executivo. E estou há 6 meses aproximadamente como secretário titular da pasta. E como médico também, o senhor acha que o que poderia ter sido feito diferente desses 2 anos para cá? É muito difícil a gente falar assim retrospectivamente, como a Ana Estela disse aí, de uma coisa que a gente não conhecia, né? E continua tentando conhecer. E a todo momento saem tem novidades, né? Mas existem alguns legados que a pandemia ela certamente deixou, no sentido da gente, por exemplo, fortalecer a articulação interfederativa, as relações entre Estado, que isso acho que foi uma coisa que não foi boa durante esses 2 anos de pandemia. Porque também acho que houve uma desarticulação entre o nível federal, estadual e o municipal. Então, faltou liderança nesse processo, né? Faltou uma iniciativa, principalmente do governo federal, de liderar esse processo e coordenar esse processo e ajudar os estados, porque não se ajuda só financeiramente. Sim, é preciso ter logística, definir objetivos a serem atingidos, né? E isso acho que é uma coisa que poderia ter ocorrido de uma forma melhor. O segundo, um ponto também de melhoria aqui é a questão da comunicação. Não precisava ter tanta polarização política, não precisava ter tanta fake news, né? Era tudo que a gente não precisava. A gente acabou de falar aqui
de vacinação, e isso, a repercussão sobre essa questão da adesão da vacinação, certamente essa comunicação de fatos errôneos, de fake news, isso contribui para confundir a população e dificultar as pessoas a aderirem ao processo vacinal. Né? Qual foi o maior absurdo que o senhor leu ou ouviu com relação à vacina, por exemplo? Teve muitos absurdos. Teve muitos absurdos, né? Essa transformação aí do jacaré, teve muitos. Mas o que me impressionou mais nessa questão das fake news é profissionais da saúde que não acreditavam na questão da vacina, né? No século que a gente está vivendo, que a vacinação, como a Ana Estela falou aí, ela foi uma das principais estratégias, inclusive, que foi responsável pelo aumento da sobrevida da humanidade, né? E a gente está vendo profissionais de saúde falando e inclusive, atestando, dando atestado para pessoas para não ter que se vacinar. Então, esses foram alguns dos tipos de absurdos que a gente viu. Né? Secretário, talvez essa questão da vacinação de crianças seja fruto do que os pais andam lendo também, essa baixa procura? Eu acho que mais ouvindo do que lendo, né? Porque realmente, se você for para as leituras, as evidências científicas, elas são muito fortes de que a vacina realmente protege, de que a vacina é segura, né? E com relação ao número que eu te disse, 160 mil crianças vacinadas em Fortaleza, com primeira e segunda dose, nós temos registro de pouquíssimos casos de eventos adversos e nenhum evento adverso grave, né? Então, seria muito importante ler sobre isso, né? Ler sobre a segurança das vacinas, sobre as histórias das vacinas, nessa transformação que as vacinas trouxeram para a saúde pública em geral. No meio da pandemia, a gente teve uma mudança de gestão, mudou-se o prefeito. Isso atrapalhou alguma coisa ou conseguiu seguir o curso normal do que se pretendia na saúde aqui do município? Eu também já fazia parte da gestão, né? Desde 2017 eu era secretária adjunta. Eu acho que um dos grandes fatores que contribuiu para que aceitássemos o convite foi esse exatamente de manter uma equipe que estava estruturada e que era muito importante naquele momento do enfrentamento à pandemia. Então, a gente já tinha uma equipe amadurecida, que tinha vivenciado uma primeira onda, porque foi a mais difícil de todas, né? Todas as 3 ondas, elas tiveram peculiaridades e desafios específicos. Mas a primeira, ela foi mais difícil porque ela era um desconhecido, né? A gente olhando o passado, parece até recente, que nós vivemos um filme de terror. Total. Né? E, assim, o primeiro desafio que ela nos trouxe, a pandemia, além do manejo clínico, que a gente era desconhecido, a gente foi aprendendo, tratando os doentes, né? Foi ter quantidade de equipamento de proteção individual suficiente para que os nossos trabalhadores pudessem estar protegidos. Isso incluindo máscara, inclusive. Incluindo máscara, incluindo avental, tudo que... encontrar, álcool gel. O mundo todo estava buscando o que nós também precisávamos, né? Então, produção diminuída por conta dos isolamentos, né? Dos lockdowns, e o mundo buscando a mesma coisa. Então, nós tivemos aí preços exorbitantes, além da escassez no mercado dos equipamentos de proteção individual. Então, esse foi o primeiro desafio, seguido da necessidade da gente ter que estruturar leitos que precisavam de uma alta complexidade para atender os pacientes, né? Então, assim, aqui no Ceará houve um esforço conjunto, né, do Estado com os diversos municípios, município de Fortaleza, então, nesse papel. E aí a gente traz um legado já dessa primeira onda, que é de renovação do parque tecnológico. Fortaleza, especificamente, estava naquele momento com todos os seus hospitais em reforma e ampliação. O IJF, a entrega do IJF2, ela foi acelerada. Sim, e a cada andar que era entregue, a gente ocupava com leitos Covid, né? Chegamos à segunda onda já com uma rede hospitalar mais estruturada, um parque tecnológico renovado, mas aí, nesse momento, a grande dificuldade, o grande desafio foi kit de intubação. Medicamentos que a gente precisava para manter aquele paciente entubado, que era um número muito grande, sedado, dormindo, né? E isso faltou no Brasil, faltou no mundo inteiro. O Ceará, o governo do estado, fez requisições, mas mesmo assim a indústria não tinha para entregar. Não era enorme, né? Não era o preço que se quisesse dar, realmente era escassez de mercado. E aí passamos também pela segunda onda, né? E chegamos à terceira e já não havia mais essa escassez da primeira, da segunda,
Mas o grande desafio da terceira onda foi o adoecimento dos profissionais, né? A gente teve aí, pela grande transmissibilidade da variante Ômicron, que foi a principal responsável pela terceira onda, os profissionais também foram muito acometidos e tiveram que fazer os seus isolamentos, ficarem nas suas residências, e isso foi um desafio enorme para nós gestores de saúde termos que manter os serviços em funcionamento. Não só os serviços que estavam ali para atender, né, os pacientes adoecidos, que é uma demanda, como a gente falou anteriormente, de porta muito grande, mas para manter, inclusive, a estrutura de vacinação. Fortaleza teve, assim, um mês, mais de 9.000 ausências de trabalhadores na assistência. Então, foi extremamente desafiador nessa terceira onda, esse aspecto do adoecimento dos profissionais. Vários setores sentiram a ausência com pessoas exatamente por conta da terceira onda. Vou aproveitar que a secretária falou do avanço na tecnologia. O capacete Elmo foi, inclusive, homenageado agora como é da área da abolição. A equipe do doutor Marcelo, lá da Escola de Saúde Pública, né? Isso. Que maravilha isso. Então, isso é uma coisa... O cearense tem essa questão, né, de inovar na saúde pública, né? E o capacete Elmo foi premiado, inclusive, com um prêmio aí na indústria, né? Um prêmio como uma iniciativa inovadora, atingindo o primeiro lugar, e agora recebeu essa premiação aí da medalha da abolição. Essa questão da inovação é um dos bons legados que a pandemia está trazendo para a gente, né? Da questão de não continuar fazendo o mesmo, né? Da necessidade de ter que se inovar e de fazer diferente a todo momento. A questão do capacete Elmo, ela só aconteceu porque houve uma articulação não só com pessoas do setor saúde, mas inclusive uma articulação público-privada, né? E aí diversos setores... A Esmaltec, eu acho que é parceira, A Esmaltec, né? A Fiesp, né? Então, foram o pessoal da ciência também para desenvolver. Pessoal da ciência, engenheiros, né? Engenheiros clínicos. E aí foi a junção do conhecimento de todas essas pessoas e articulado todas as pessoas que se iniciou o estudo do capacete Elmo, e aí a gente teve esse sucesso aí com o capacete Elmo, prevenindo aí, evitando o risco de intubação em até 60% dos pacientes, né? E ele ajuda a reduzir a ocupação de leito de UTI, é isso também? Também, reduz, porque ele pode ser utilizado inclusive fora do ambiente de UTI, né? Em alguns pacientes você evita até colocar na UTI se você usa o capacete Elmo, e ele pode ser utilizado na enfermaria também. Se você tiver a estrutura apropriada, é possível. Secretário, dessas ondas mais recentes, muita gente falou que seria bom, no caso da Ômicron, por exemplo, que as pessoas de fato tivessem contato com o Covid para criar imunidade. Isso é fato? Ou isso... O fato de ter contato com o vírus, você gera uma imunidade, mas isso não é suficiente para a gente... Porque fica parecendo que a gente estimula as pessoas a ter contato com o exatamente. Covid. Então, assim, essa estratégia é uma estratégia que já foi pensada no passado e que foi falha, né? Então, essa questão de você esperar que as pessoas desenvolvam imunidade só adoecendo, isso não é uma boa estratégia. Porque você pode, inclusive, ter uma mortalidade elevada desse percentual de pessoas que adoecem. É diferente da vacinação. Com a vacinação, você vai ter um percentual menor de pessoas, tanto adoecendo, como pessoas que adoecem necessitando de leitos de UTI, de ser entubado e com risco menor de morte. Secretário, concorda? Concordo, e é extremamente perigoso essa estratégia, né, de você adquirir imunidade através da doença, né? Porque aí você tem o que a doença trouxe, né, de desfechos que a gente chama desfavoráveis, né? Só em Fortaleza nós tivemos mais de 10.000 perdas, né? Mais de 10.000 pessoas. Isso em 2 anos? Isso nos 2 anos de pandemia. Fortaleza foram mais de 10.000 perdas ao longo desses 2 anos. Então, é uma estratégia que a gente não recomenda, né, de adquirir imunidade através da doença, porque ela tem o risco da doença. Então, a doença, quando ela se instala num organismo que já tem uma imunidade prévia pela vacina, comprovadamente ela se instala de forma mais leve, né? Então, assim, você não ter essa proteção da vacina, né, realmente, a gente
não entende como sendo uma boa estratégia. A polêmica questão do kit Covid, que foi muito difundido no começo da pandemia e esgotou nas prateleiras de farmácia aqui. Qual a sua opinião? É muito difícil a gente falar de uma coisa que já passou, analisar aquele momento, né? Então, naquele momento, várias estratégias foram pensadas, né? Foram executadas, né? Isso gerou muitas questões ideológicas. Foi comprovado ao longo do tempo, realmente, que não tinha ação o kit Covid sobre a doença, isso já é comprovação. Mas a gente julgar o que foi feito é difícil, porque naquele momento realmente tudo era muito incerto. Hoje é fácil dizer. Mas tem profissional que ainda defende até hoje. Ainda. Mas, assim, lembrar que na saúde e na medicina, a verdade é um processo dinâmico. Certo. A verdade de hoje não é a verdade daqui a um ano. Essa verdade, ela muda. Inclusive influenciada não só pela ciência, até pela questão cultural também. Então, a gente fazer essa crítica aos profissionais de saúde que utilizaram esse kit Covid, é muito fácil a gente fazer isso sem entendendo que, nesse momento, eles não tinham outras opções, né? Mas, à medida que a ciência foi avançando, que foram surgindo novos estudos, né? E que hoje, comprovadamente, a gente sabe que esse kit Covid ele não é efetivo, hoje não se justifica mais a gente utilizar desse arsenal terapêutico para tentar tratar os pacientes com Covid. Mas, secretário, existe, inclusive, uma crítica muito grande à classe médica com relação à Covid por desacreditar em vacina, por orientar o paciente de forma que não deveria. Tudo bem, no começo estava todo mundo meio que aprendendo, mas recentemente a gente se depara com situações parecidas. O que é que acontece, na sua opinião? Por que persiste isso? Eu acho que essa questão ideológica, por exemplo? Essa questão ideológica política, ela é muito forte. Acho que isso é muito forte. E esse é um dos aprendizados que a gente tem nessa pandemia, é de tentar fazer as coisas baseados, a política baseada em evidência, não a política baseada em tudo na crença. vida, né? Porque é através da ciência que a gente faz. Assim como existe a medicina baseada em evidência, tem a política baseada em evidência. Então, e as evidências científicas, à medida que elas vão saindo e vão nos orientando de como é que a gente deve se comportar e formular essas políticas, isso deve ser a base para orientar o gestor na tomada de decisão, né? Então, é preciso a gente evoluir para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências e orientar todas as decisões. E essa decisão, ela não ser decisão individual. É como o comitê que o governador fez. Ele não toma decisão sozinho de fazer um lockdown, ele não toma decisão sozinho de como é que vai ser feito o processo de vacinação. Ele junta ali diversos atores e dá a oportunidade de todos eles fazerem crítica e fazer uma construção coletiva desse processo. É importantíssimo o senhor falar isso, porque toda vida que muda o decreto, que altera alguma coisa que não deixa a população contente, vão para cima do governador. O governador já mandou fechar loja de novo. Entender, a gente já recebeu aqui, a presidente do Tribunal de Justiça falou que participa desse colegiado, que é uma decisão coletiva que inclui, inclusive, o município também, né? Vocês todos conversam, esse trabalho coletivo é importantíssimo. Queria que o senhor deixasse isso claro para o pessoal de casa. E até antes de chegar nesse comitê, existe um comitê científico, né? Então, esse debate, ele não começa ali no dia do comitê, ele começa dias antes. Então, se reúnem algumas pessoas, as pessoas que vão buscar a evidência científica para poder dar o respaldo da tomada de decisão. E alguns gestores vão lá, fazem a apresentação e aí está Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça, técnicos da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado, também, o Legislativo está lá. Então, e lá são pautados algumas solicitações, né? E aí essa pauta entra em discussão, a gente faz essa análise baseada, obviamente, nos dados técnicos, científicos, e essa tomada de decisão ela é sempre compartilhada, ela sempre é votada e aí a partir daí é que se decide como é que vai sair esse decreto. O município está de acordo, obviamente, porque vocês trabalham em parceria, né? Isso, essa reunião é semanal, né? Ela acontece geralmente às sextas-feiras, né?
E há uma apresentação, como o Marcos disse, durante a semana a gente discute, analisa os dados e tanto o município apresenta o monitoramento assistencial, o monitoramento epidemiológico, os dados, como o Estado também e os demais técnicos apresentam para essa decisão coletiva, uma decisão colegiada, né? Que tem sido muito assertiva, foi uma estratégia, assim, o Ceará se destacou nesse enfrentamento da pandemia. Né? Então, a gente, como eu disse no início, é um filme de terror. E antes dele chegar, Melhor definição, secretária. Um filme de terror. Um filme de terror. E a gente que estava à frente naquele momento, a gente via já o mundo desenvolvido, países com outra qualidade de vida, que não tem as desigualdades sociais que nós temos aqui em Fortaleza, no Ceará, né, que muitas vezes são gritantes, temos pessoas em condições de muita vulnerabilidade social. E esse mundo desenvolvido sofreu no início da pandemia, sem ter condição de dar assistência, sem acolher em unidade de saúde a sua população. Se a gente lembrar da Itália, por exemplo. Exatamente, com idosos morrendo em casa. A Itália foi um grande exemplo para nós. E a gente já apavorado como isso chegaria aqui. Então, realmente, foi uma união de forças. O Marcos falou muito bem, não só o poder público, mas iniciativa privada, né, que a gente realmente, essa união deu esse resultado do enfrentamento à pandemia aqui no estado do Ceará, e podemos dizer que nenhum cidadão que buscou uma unidade de saúde, ele deixou de ser assistido. Ele pode realmente ter, a unidade estar numa lotação, numa sua capacidade máxima instalada, mas a gente fez uma ampliação que a gente nem nós acreditamos, como nós conseguimos fazer uma ampliação tão grande, tão rápida, naquele momento em que a população tanto precisou. Perfeito. O que é interessante, Cristina, é que no mundo globalizado que a gente vive hoje, que você tem uma notícia quase que imediatamente na ocorrência dos fatos, a gente via lá o que é que estava acontecendo na Itália e muitas pessoas não acreditavam que isso ia chegar aqui, né? Parece um mundo tão distante. Parece que é um mundo tão distante e a gente sabe, voo de diferença. É um voo só, né? E hoje o deslocamento aí você facilita bastante. Então é impressionante como houve essa dificuldade também de aceitação, de entender que era possível isso acontecer como aconteceu. Né? Com certeza. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Aproveito para te lembrar que nós, o Cena Pública, estamos em novo dia e horário. Agora é quarta-feira, às 10 da noite. Tem horário alternativo no domingo também, às 4 da tarde. Volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a secretária de Saúde de Fortaleza, doutora Ana Estela Leite, e o secretário da Saúde do Ceará, doutor Marcos Gadelha. A gente está vivendo agora um período de equilíbrio, talvez, com relação a internações, por exemplo. Existe a possibilidade desses leitos de UTI que a secretária falou, que foram muitos leitos criados, ficarem ociosos, eles vão ser transformados para outro tipo de internação, secretária? É importante a sua pergunta, porque assim, durante a pandemia, a gente conseguiu evoluir no processo de descentralização de leitos. Porque geralmente vinha para a capital. De leitos de terapia intensiva. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós tínhamos 4 cidades no estado do Ceará que tinham leitos de terapia intensiva. Que são as macro-regiões de saúde. Hoje, a gente descentralizar esse processo, hoje nós temos 20 cidades. Então, hoje a gente tem disponibilidade e aí o governador desenvolveu uma política com um aporte financeiro a mais para ajudar no incentivo hospitalar para os municípios, não só para leitos de terapia intensiva, mas para clínica psiquiátrica, clínica anestésica. E aí incentivar os municípios, eu estou falando de hospitais municipais, não são hospitais da rede própria do Estado, no sentido de manter esses leitos. Então, a gente está conseguindo manter esses leitos de terapia intensiva nessas regiões de saúde, exatamente para levar a suficiência e não ter que as pessoas no futuro, não só para a questão de Covid, se precisar de leito de terapia intensiva, não ter que vir para Fortaleza. Então, esse processo da descentralização e regionalização da saúde, a pandemia, de certa forma, ela potencializou esse processo.
O Estado fez a aquisição de alguns hospitais, o Hospital Leonardo da Vinci é um exemplo, né? Mas também fez a aquisição de um hospital no Crato, um hospital no Crateús e um hospital de Itapipoca, que vão ser outros hospitais que vão fazer parte da rede do Estado e levar acesso ao cidadão mais próximo de onde ele mora nessa questão hospitalar, de leitos hospitalares. Que antes acabava que todo mundo procurava Fortaleza, Exatamente. Sobrecarregava o JF, obviamente, né? Exatamente. E aí essa realidade mudou, então. Mas esses leitos, eles continuam sendo utilizados? Eles continuam sendo utilizados, exceto aqueles de hospitais de campanha, que não são leitos provisórios. Mas... Ainda existe algum montado aqui em Fortaleza, não, por exemplo? Do Estado não. Não, né? Não sei do município, mas do Estado não. Também não, porque não tem mais necessidade, obviamente. Não. Nós ainda nessa terceira onda, nós fizemos uma expansão muito grande dos leitos de observação das UPAs, né? Na primeira e na segunda onda. E nessa terceira onda, a gente iniciou, mas não chegamos nem a concluir, porque realmente, como ela subiu muito rápido, ela também caiu rapidamente, felizmente. E não houve tanta demanda de internação, a demanda foi mais aquele atendimento de orientação, de realização de teste, né? De uma consulta mesmo do que de internação. Existe uma preocupação desde o início da pandemia também e outra coisa que pegou muitos profissionais de saúde de surpresa, que é o pós-Covid, as sequelas deixadas pela doença. O Estado até se antecipou, criou um centro de referência aqui em Fortaleza. Exatamente. Não sei se está funcionando ainda. Está funcionando ainda. Como é que foi pensado isso e por quê? É assim, a história da integralidade do cuidado, né? A gente só pensa na pandemia durante a fase infecciosa da doença. Mas a pandemia, ela deixa sequelas, alguns pacientes sequelados, né? Principalmente com doença respiratória, que essas pessoas vão precisar de outros cuidados, como, por exemplo, de reabilitação. Não saiu do hospital e está Vai sair do hospital, mas alguns deles não vão poder nem ir para casa, vão precisar de suporte ventilatório. E aí você precisa criar uma estrutura que acolha essas pessoas e que dê um cuidado humanizado. Então, esse centro é exatamente com esse objetivo. Ele ainda funciona hoje, ele acolhe essas famílias. Nós ampliamos, inclusive, para outros pacientes que precisavam de reabilitação, não só de Covid. Foi uma oportunidade também para a gente deshospitalizar aqueles pacientes que estão ali no hospital, mas que poderiam estar num ambiente como esse, inclusive acompanhado da família. Alguns deles ficam com um familiar ou recebem visita familiar com frequência. Então, é exatamente essa questão de você aumentar essa cobertura de necessidade de que a pessoa precisa no cenário pós-Covid, né? Lembrar que também no cenário pós-Covid nós temos outros problemas. Quais são os outros problemas? Que são problemas que a gente vai viver, porque a gente só fala de pandemia, mas lembrar que a pandemia ela teve impacto de afastar as pessoas, por exemplo, com doenças crônicas não transmissíveis, os diabéticos, os hipertensos, o número de as pessoas também. com doenças oncológicas que precisavam fazer profilaxia, diagnóstico precoce. Aí nós estamos tendo casos de pessoas com doença oncológica agora em estágio mais avançado, pacientes coronariopatas que não estavam se acompanhando, que estão instabilizando. Então, nós vamos viver uma pandemia de agudização de doenças crônicas, né? Que é uma preocupação. Outra preocupação é a cobertura vacinal relativa a outras doenças, né? Ontem a Secretaria de Saúde do Estado lançou um boletim de imunização que lá a gente coloca o cenário da cobertura vacinal, principalmente do esquema básico de vacinação no primeiro ano de vida, né? Que são 7 vacinas. E nesse boletim a gente mostra lá que a cobertura vacinal ela está muito preocupante. Ela já vem declinando desde 2018, né? E com a chegada... Mas nesse caso não tinha relação com pandemia Não ainda, tinha, né? não tinha. Então a gente, ou seja, já existia uma preocupação com esta queda, que foi intensificado com o momento da pandemia. Quando chegou 2019, começou a cair muito e 2020 foi um desastre. E agora 2021 a gente está com a cobertura vacinal, por exemplo, BCG, no estado, 63% de cobertura vacinal. É muito preocupante. O ideal seria o quê? Poliomielite, o ideal de cobertura vacinal, no caso da BCG e do rotavírus, é acima de 90%. As outras é acima de 95%. É o ideal, né? Mas tem outros indicadores que a gente mede que não é só de cobertura vacinal. Por exemplo, a homogeneização da vacina, né? O ideal é que
todos que você tenha uma distribuição homogênea da questão da cobertura vacinal no estado, e isso você vê no mapa do estado do Ceará. E que essa homogeneidade ela tem que ser acima de 70%, né? Então, essas outras vacinas, essa baixa cobertura vacinal, gera uma preocupação, como a Ana Estela falou, do risco do surgimento de doenças, inclusive, que estavam erradicadas, como a poliomielite, né? Agora, no dia 4 de setembro, a gente vai ter uma campanha nacional da vacinação do sarampo e da influenza, né? E aí aproveitar aqui a oportunidade e solicitar que as pessoas compareçam aí para se vacinar, que estimulem. 4 de abril? 4 de abril. 4 de abril, eu falei de setembro. Falei, desculpa. Agora, dia 4 de setembro. Pô, 4 de abril. 4 de abril, com o dia D no dia 30 de abril, né? O dia D que é o dia de mobilização social. Acho que né? deve ser no fim de semana, né? Que é para todo mundo ir. É um dia de mobilização social. Mas aí é importante a gente fazer uma boa comunicação, né? Mobilizar aí todos os setores da sociedade para a gente ter realmente um aumento dessa cobertura vacinal dessas vacinas, principalmente do sarampo aí, que em crianças abaixo de 1 ano de idade é um risco muito alto, a gente ficar com essas crianças com a cobertura vacinal muito baixa. Secretário, o que está acontecendo com esses pais? Cristian, é um fenômeno, né? Qual é a justificativa? É medo de... Porque até deixar claro que essas vacinas, elas são constantemente disponíveis aí na rede pública, né? Essas vacinas nós temos nos nossos 116 postos de saúde, né? Então, a gente tem uma grande cobertura de unidade básica de saúde no município de Fortaleza. É fato que no primeiro ano de pandemia, realmente, as pessoas evitaram as unidades Foi até de pedido saúde, para evitar, exatamente para né? evitar uma contaminação, né? Mas já dá tempo suficiente para a gente corrigir, né, esse déficit que nós temos, né? E assim, as unidades estão abertas. Nós temos, inclusive, em Fortaleza, 2 unidades básicas, 2 postos que abrem todo sábado, todo domingo e todo feriado, exclusivo para vacina. Que é o Paulo Marcelo. O Paulo Marcelo e o de Messejana. Então, esses 2 postos, então, eles são 2 ficam... lugares acessíveis no centro, em Messejana. De segunda a sexta, nós temos 116 postos. E no sábado e domingo e feriados, nós temos Messejana e o Paulo Marcelo ali no centro da cidade, os 2 abertos, né? Exatamente para quem não pode ir durante a semana, poder levar as crianças. E aí nós temos vacinas para criança, para adolescente, para adulto e para idoso, né? Então, temos um calendário super amplo, se não me engano, ao todo, incluindo, são 17 imunobiológicos, né? Que aí a população está disponível e aguardando realmente essa procura, né? Para que a gente esteja ampliando essa cobertura que o Marcos falou. Nessa meta aí que o secretário E aproveitando também, que o Marcos falou muito bem pontuado essa questão desse momento pós terceira onda, né, pós 3 ondas, 2 anos de pandemia, das doenças, as velhas doenças, né, que estão ressurgindo com força muito maior. A gente tinha avançado muito no Ceará, em Fortaleza, em melhoria de todos os nossos indicadores de saúde, né? E essa pandemia, ela traz de volta doenças que já tinham, a gente já tinha avançado muito nesse enfrentamento. E, além disso, eu acho a questão do isolamento, as pessoas ficaram muito tempo em casa, afastadas. E hoje elas têm uma busca desenfreada, né, por saídas, por festas. Pessoal, e nós temos um aumento, uma nova epidemia de trauma. Tá? Então, além de todas essas doenças crônicas que estão sendo agudizadas, os nossos hospitais da linha do trauma estão enfrentando... Trauma que a secretária quer falar é acidente, queda... Acidentes, queda, acidente de carro, acidente automobilístico, né? E algumas questões de violências, lesões por armas de fogo, por arma branca. Então, há um aumento dessa demanda, né? Sobretudo no IJF, que é o de maior complexidade. Todo mundo corre, né, para o IJF. Corre para o IJF, mas também os nossos hospitais de média complexidade, que também dão essa assistência ao trauma, que são os frotinos. Então, essa demanda está muito grande, associada a essa questão de doenças crônicas que estão agudizando, porque não foram devidamente acompanhadas ao longo da pandemia. E aqui é o apelo para a população, muito cuidado, né? Cuidado com os acidentes, evitar direção com álcool, usar o capacete. Parece até brincadeira a gente chamar atenção para isso, né? Isso. Não
beber e dirigir. Mas, enfim, Isso. ainda acontece. Mas precisamos retomar essas campanhas de conscientização da população. Eu vou aproveitar para a gente estar até perto de encerrar, secretária, os dois, para alertar também das arboviroses, que está chovendo aqui, com a chuva boa, obviamente todo mundo quer que venha chuva, mas vem aí chikungunya, dengue, zika. Chikungunya parece estar em alerta aqui, Isso, né? Nós temos alguns bairros, né, com um aumento de casos, sobretudo na Regional 6, Jardim das Oliveiras, Parque Manibura, aquela região ali daquele entorno, Luciano Cavalcante, com aumento realmente de casos de chikungunya. Tivemos aí uma atuação assim, bem incisiva com apoio aí do governo do estado do Ceará, Os né? Fumacê voltaram? Nessas áreas, sim. nessas áreas sim, fizemos aí, né, uma grande multirões, os nossos agentes de combate às endemias todos centralizados nessas regiões onde está havendo maior incidência de casos, sobretudo de chikungunya. E aí vai muito o que a gente precisa chamar mais uma vez a atenção para o comportamento da população. Né? Também é uma coisa que parece brincadeira, mas o lixo deixado ali no canto, porque é o Aedes aegypti, gente. Mesmo os que tinham lá da dengue, é o causador da chikungunya, do Exatamente. Zika. E o que é que a gente precisa fazer? Eliminar potenciais focos, né, que possam ser criadouros do mosquito. Né? E a maioria desses focos estão nos domicílios, em reservatórios de água, que a população mesmo reserva para beber, para uso, para consumo próprio. Ele precisa estar muito bem vedado, né? Em recipientes que acumulam nos quintais, nos entornos das residências, descartáveis, pneus, os jarrinhos de plantas. Né? Então, são ações que a população precisa ficar atenta e depende muito mais de uma ação individual, cada uma na sua casa, no seu ambiente de trabalho, fazendo uma revisão, né, desse seu ambiente semanalmente, eliminando os possíveis focos. Tinha uma campanha, nesse acho que era, enfrentamento. tire 5 minutos, tire 2 minutos, enfim, que você acaba conseguindo identificar ou na sua casa ou no vizinho ali algum foco, que não é muito difícil, né? A gente acaba descuidando de uma forma ou de outra. Secretário, eu também quero destacar aqui o papel da tecnologia com relação a consegue fazer muita coisa hoje por aplicativo aqui. A gente tem o aplicativo que você consegue marcar para fazer teste de Covid. Para agendar exame, para fazer teste de Covid, para fazer até uma consulta por telemedicina, né? Isso foi uma das heranças que a gente está trazendo da pandemia, Legal, que ela vai né? ficar, né? E que existia, inclusive, uma certa resistência ao uso dessas tecnologias, né? De alguns profissionais de saúde, mas que é um legado importante que vai ficar dessa pandemia, é a questão da tecnologia, né? E aí a necessidade da gente investir mais, né? Agora, recente, por exemplo, nós desenvolvemos um programa que demos computadores para todas as unidades básicas de saúde do estado do Ceará, né? Exatamente dentro dessa perspectiva de se trabalhar com a informação, de ajudar o gestor na tomada de decisão baseada em evidência, mas você precisa de dado e aí você precisa ter uma política estruturante nesse sentido. Com certeza. Né? Mas pegando aqui o gancho aqui da questão das arboviroses, que a Nestela pontuou, muito importante. Há muito tempo que a medicina, a saúde diz que a questão ambiental e comportamental influencia na saúde das pessoas. Na pandemia a gente viu isso mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós estamos usando máscara aqui porque isso foi uma mudança de comportamento. Higienizar as mãos é uma mudança de comportamento, distanciamento social, tudo é mudança de comportamento. A arbovirose é do mesmo jeito. Então, os hábitos, a mudança de comportamento, orientar as pessoas, capacitar os profissionais de saúde que na sua fala eles intensifiquem essas informações para as pessoas, induzir as pessoas nessa mudança de comportamento e o que é mais importante, desenvolver estratégias intersetoriais, né? Por exemplo, na escola. A gente desenvolver estratégia na escola para orientar e aqueles alunos ali, eles já desenvolveram uma mentalidade. Ser multiplicador em casa, ser multiplicador em casa e reproduzir essa mudança de comportamento. Eu acho que isso é muito importante. É importantíssimo. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença da secretária de Saúde de Fortaleza, Nestela Leite. Muito obrigado, viu? A gente agradece. Só para finalizar, a gente não poderia aqui deixar de fazer o registro aos trabalhadores da saúde. Claro, sempre. Né, que foram realmente, né, se Vocês, expuseram. os dois que são médicos. Nós e todos aqueles que estão numa sequência chegam até direto ao contato com o usuário que tanto precisou desse atendimento, né?
e assim agradecer a eles, reconhecer o trabalho, o esforço, a dedicação e o compromisso que tanto resultou na valorização do Sistema Único de Saúde no nosso país, né? Então, Perfeito. nosso agradecimento a todos eles. Agradecer também ao secretário. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e assim, dizer que nesse período pós-pandemia a gente precisa aí entender a ressignificação de alguns valores, né? A Estela acabou de falar da valorização dos profissionais de saúde, mas também de valorização da ciência, né? Da valorização da solidariedade, desses sentimentos, que é muito importante que a gente saiu nesse momento de pandemia e que essa polarização política, ela fragilizou muito esse processo. A gente não precisava ter passado por esse processo sem ter essas... ter ficado sem essa, né? Podia ter ficado sem esses ainda problemas. Mais que ano de eleição, ano de repensar essas atitudes. De repensar tudo isso. Perfeito. Olha, eu não esquece que nós estamos em novo dia e horário, é todas as quartas-feiras às 10 da noite, aos domingos às 4 da tarde. Eu vou ficando por aqui agradecendo também a sua companhia. Te vejo na próxima semana. Até lá.